Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Carol Carminati. Hoje eu vim a convite da querida amiga e parceira Reni Okuhara, do programa Vida Empreendedora, para contar para vocês como eu comecei a minha vida empreendedora. E bom, eu completo 8 anos de vida empreendedora neste 2022 e eu iniciei a minha jornada bem como aquela empreendedora típica que chega de paraquedas, querendo gerir o próprio negócio, querendo ter autonomia, ganhar o próprio dinheiro, se sentir valorizada. Mas me faltava muito preparo, maturidade e, claro, ter as ferramentas adequadas para uma gestão de empresa sustentável. Então eu também acabei caindo aí na taxa de mortalidade de 2 anos das empresas MEI que abrem no Brasil. Mas apesar de tudo isso, uma experiência muito enriquecedora com a minha primeira empresa. E foi onde eu comecei a ter contato com a grande comunidade empreendedora que estava se formando ali, junto com o início das mídias sociais também. Então a gente estava todo mundo tentando entender, né, como falar, como criar as nossas marcas, como falar no online, como experimentar essa nova linguagem, novos formatos. Enfim, foi isso que me possibilitou também trabalhar hoje com o meu público-alvo, que são os empreendedores. Então eu acabei voltando para a minha área de formação, que é audiovisual, comunicação, e hoje eu ajudo empreendedores a comunicar com mais autenticidade, com mais estratégia aí dentro dos canais online. E iniciativas como essa da Reni são importantíssimas para a gente fomentar a nossa comunidade empreendedora, levar um conteúdo relevante, levar conhecimento, trazer esses personagens tão importantes do mercado para a gente se inspirar também no nosso negócio. Enfim, eu parabenizo demais sempre a grande Reni, com toda a sua experiência riquíssima também na gestão de negócios. E fiquem ligados aí no programa Vida Empreendedora, que vai vir muita coisa boa ainda nesse ano. É isso, sucesso para todos e até mais. Olá, meu nome é Francesca Job e são 8 anos que estudo o custo do dinheiro para financiar novas tecnologias, produção, marketing, vendas, consumo e desperdícios em mais de 45 países. Deste estudo, criei uma plataforma digital, freedomi.com, que une uma rede social, um marketplace, com algoritmos de conexões e 5 rendas escaláveis para todos os consumidores, investidores e empreendedores do bem que buscam alternativas de crescimento para os seus negócios. Então, se você é um consumidor e busca poder de compra, se você é um empreendedor e busca oportunidades comerciais para o teu negócio, e se você é um investidor e quer investir em projetos de gente que efetivamente geram produtividade e crescimento sustentável, então venha para o Freedomi. Através da nossa tecnologia, nós unimos 5 rendas escaláveis em todas as transações. Renda ativa, o teu negócio. Renda passiva, trazendo gente. Renda colaborativa, comunicando o teu negócio com negócios de terceiros. Renda social, cada transação devolvemos uma parte para que mais pessoas possam entrar na economia colaborativa através de educação, capacitação e nanocrédito. E renda de investimento. Você ganha dinheiro ou você tem dinheiro e você investe de fato em pessoas que estão gerando riqueza através das suas produtividades, de seus consumos, produções, indicações, investimento e ajuda à sociedade. Então, se você quer fazer diferente, venha colaboratizar com a Freedomi, que através dos teus valores, das tuas ações, você pode ganhar dinheiro e ajudar outros a ganhar um dinheiro de forma digna e competente. Vem para a Freedomi. Aqui abaixo estão os meus contatos e os contatos da nossa plataforma. Precisamos de gente para fazer com que a nossa tecnologia faça diferente na nossa vida. Gratidão. Vem para a Freedomi e vamos juntos fazer a diferença na colaboratização. Espero você.
programa Vida Empreendedora nasceu a partir da série Step do Empreendedorismo. A ideia é mostrar ao público os desafios, aprendizados, oportunidades e como é empreender não só no Brasil, como em várias partes do mundo. E assim trazer insights para quem é empreendedor na sua própria empresa ou no mundo corporativo. Nessa segunda temporada, vamos trazer também empreendedores que deixaram o mundo corporativo para ir para o empresarial e empreendedores de empresas familiares. Vem com a gente conhecer mais uma história incrível do programa Vida Empreendedora. Prontos para a segunda parte da entrevista com o Lúcio Vasconcelos? Se você não assistiu a primeira parte, não fique triste não. Depois que terminar essa entrevista, corre lá no YouTube e assista a primeira parte. Com certeza você vai ter grandes insights, independente se você está querendo ser um empreendedor ou se você já é. Com certeza o que ele tem a contar vai te ajudar bastante. Vamos para a entrevista? E quais, assim, concordo com você plenamente. Até hoje, conversando com uma pessoa, comentei isso, né? Que é a melhor coisa quando o teu cliente faz uma reclamação, você tem um feedback, quer dizer que ele tem interesse pelo teu negócio. Porque quando ele nem faz reclamação, porque você perdeu, né? Claro. Então a gente tem que estar com muito ouvido aberto quando o cliente faz a reclamação, em ressignificar, como você mesmo já falou, né? Ter essa resiliência de entender o que ele quis dizer, ver o que você pode aproveitar dessa reclamação para o seu negócio, que faz coerência e que pode melhorar, e ver o que realmente é uma coisa pessoal dessa pessoa. Também acontece isso, a gente sabe também. Mas a gente tem que ser muito daquele passo atrás, ver como um todo e não estar envolvido e né, cobrar a satisfação do cliente, como esse caso. Mas, Mus, conta assim pra gente, quais são os principais tipos de empreendedores que a gente encontra aqui no Brasil? Olha só, nós temos N mais um elevado a capa pi de tipos de empreendedores, porque a cada quinzena, a cada mês surge uma especialidade. Mas, de qualquer maneira, vamos citar alguns. Nós temos, em primeiríssimo lugar, um empreendedor chamado empreendedor nato. O que é que caracteriza esse empreendedor nato? É aquele empreendedor, empreendedora, não importa, que ela já dá mostras de que ela não vai ser funcionário de uma grande multinacional, não vai prestar concurso público. Essa pessoa, desde seus 13, 14, 15, 16 anos, ela já trabalha para obter alguma coisa, ou valor ou reconhecimento, a priori dentro da família. Mas essa pessoa já se destaca, porque ela se mostra sempre insatisfeita com aquilo que ela tem. Às vezes insatisfeita com aquilo que ela recebe da família. Ainda que o papai e a mamãe o cubram de todas as necessidades, mas ela diz, eu quero mais, eu quero tentar, eu quero ir. Não é? Tem gente que vai vender roupas usadas, que vai fazer parte de ONGs, que faz qualquer tipo de atividade para vender. Mesmo com essa idade, pessoas adolescentes que eles trabalham em empresas. E eles já mostram essa tendência de intraempreendedor desde adolescente. Então, o empreendedor não se faz depois de adulto. O empreendedor, ele traz essa insatisfação, essa vontade de evoluir, de crescer, desde sempre. Claro e óbvio que à medida que ele vai se formando, vai se tornando adulto, isso vai, de alguma forma, se aprimorando, vai evoluindo e vai ficando mais fácil você verificar no seu jovem filho, no seu jovem sobrinho, no seu jovem colaborador, que aquela pessoa não vai se contentar com um determinado cargo, com um determinado salário e esperar que uma vez por ano a inflação lhe seja reposta. Ele vai buscar sempre evoluir. Então, esse é o empreendedor nato. Existe um outro tipo de empreendedor, muito comum no nosso país também, que é um empreendedor herdeiro. O empreendedor herdeiro, ainda que soe assim uma coisa elitista, não é tão elitista assim. Nós temos muitas empresas familiares no Brasil. Muitas mesmo. E essas empresas familiares
Claro que elas têm vários níveis socioeconômicos, vários níveis de atuação, etc. Mas esses empreendedores familiares, desde cedo, eles também se mostram interessados em tocar o negócio da família, em fazer com que o negócio da família progrida. Nem todos. Não é? Tem alguns filhos que odeiam o negócio dos pais e querem fazer qualquer coisa na vida, menos o que o pai faça, não é? Menos o que a mãe faça. Mas aqueles que têm esse desejo, à medida que eles vão crescendo, vão evoluindo, normalmente, nos dias de hoje, eles tomam essa empresa e fazem com que a gestão dessa empresa seja profissionalizada. São empresas que passam a ter governanças corporativas. E ele, empreendedor familiar, normalmente faz parte do conselho depois de algum tempo, não sem antes passar pela gestão efetiva. Mas depois eles vão se afastando e deixa isso para uma gestão mais profissionalizada. Esse é o chamado empreendedor herdeiro. Existe um outro empreendedor que nós já falamos agora há pouco, que é o empreendedor estratégico. Este empreendedor estratégico, normalmente, ele vem de um intraempreendedorismo, normalmente. Ele trabalha numa grande empresa, nacional ou transnacional, não importa. Por alguma variável, por algum motivo, ele percebe que é a hora dele deixar aquele tipo de negócio, o mundo corporativo, e ele normalmente tem recursos intelectuais, normalmente tem algum recurso financeiro, normalmente tem um bom conhecimento de planejamento, e ele se lança, então, no mundo do empreendedorismo e normalmente busca franquias. Por quê? Porque ele já parte de alguma coisa que tenha um marketing já pré-estabelecido, tem uma linha de produtos já consolidada, etc., etc. Então, ele toca esse tipo de coisa. Agora, um outro tipo de empreendedor, que é numericamente o mais comum no nosso país, é o que normalmente nós chamamos de, pelo seu olhar, é isso mesmo, é um desafio gigantesco. É o empreendedor por necessidade. O empreendedor por necessidade, ainda que pese um sem número de arcabouços à disposição dele para ajudá-lo, ele encontra muitas dificuldades. Por quê? Porque, normalmente, ele tem efetivamente pouco dinheiro. Só para você ter uma ideia, e quem sabe uma pergunta que você vai me fazer lá na frente, mas nós temos no Brasil atualmente cerca de 14 milhões de microempreendedores oficializados, 14 milhões de mês, microempreendedor individual. Se nós imaginarmos os microempreendedores informais, nós vamos chegar na casa dos 35 milhões. Então, esse grupo de empreendedores, e claro que os informais, o desafio deles é muito maior do que os formais, mas ainda assim os formais lutam com a dificuldade extrema. Por quê? Porque normalmente dele o conhecimento é específico. É específico e um conhecimento muitas vezes estreito. Muitas vezes esse conhecimento do empreendedor, por necessidade, ele conhece uma área de vendas, ele conhece uma área de marketing, ele conhece como fazer uma determinada comida, ele tem uma habilidade em executar um tipo de serviço. Então, ele fica espremido entre as opções, porque ele não tem muitas opções, ele tem pouca opção. Então, o que é que ele precisa ver? Ele precisa ver se aquilo que ele tem conhecimento, ele efetivamente tem conhecimento necessário e suficiente para trocar um negócio. Porque, na grande maioria das vezes, ele tem conhecimento para prestar serviço para alguém, não para ser o dono do negócio. Por quê? Porque o dono do negócio, além daquele conhecimento específico que ele tem todas as outras áreas da empresa, não é?
Aí alguém diz assim, mas ele não precisa saber de gestão de pessoas. Não? É claro que sim. É óbvio que sim. Talvez ele não precise no primeiro momento, enquanto ele está listando lá as habilidades dele. Mas, quando ele passar para o segundo nível, que é ele vai contratar alguém para, quem sabe, limpar a área ou fritar um hambúrguer, e ele precisa de um chapeiro, ele precisa de habilidade de gestão de pessoas para lidar com esse chapeiro. Senão o chapeiro vai embora e ele fica sem chapeiro. Ele não consegue entregar o hambúrguer que ele vende. Não é? Então, se ele vai trabalhar com hambúrguer, ele precisa aprender a ir para a chapa e fazer hambúrguer e ter a gestão dessa pessoa que faz o hambúrguer. Porque, quem sabe, ele também precisa pegar o boné do entregador do hambúrguer. Então, veja que os desafios desse empreendedor com necessidade é imensa. Ele tem que não é? Que aprofundar o conhecimento naquela área específica o suficiente para ele saber se sair muito bem nos vários bonés que ele vai usar. E é imperativo que ele tenha o maior conhecimento possível de como lidar com o ser humano, que é uma das coisas mais difíceis da face da Terra. Mas ele precisa ter um mínimo de habilidade para lidar com pessoas. Depois, ele precisa ter conhecimento de marketing, ainda que seja um básico. Senão, como é que ele vai vender o produto dele? E a gente cai naquela armadilha. Sem cliente, não tem empresa. E ele, para ter cliente, ele precisa ter um mínimo de conhecimento de marketing, um mínimo de habilidade em vendas, porque senão ele vai ter que contratar alguém para vender. E, de novo, ele precisa de gestão de pessoas para fazer a gestão dessa equipe. E ele precisa ter gestão de finanças, que é um outro desafio colossal. Por quê? Porque, muitas vezes, o empreendedor, por necessidade, ele não tem a possibilidade, ainda que ele tenha a vontade, mas muitas vezes não tem a possibilidade de separar o caixa da empresa para o caixa da vida familiar ou pessoal dele. Não é? É o bolso direito, o bolso esquerdo, e às vezes os dois bolsos se embolam e provavelmente esse empreendedor de pequeno porte, empreendedor por necessidade mesmo, não é? Vai ter uma vida útil muito pequena. Vai ter uma vida útil de empresa que não chega a 5 anos. E muitas vezes, Eni, nós observamos, às vezes, em alguns shopping centers dessa cidade maravilhosa de São Paulo, empresas que abrem em determinado shopping, elas ficam abertas pelo tempo em que vigora o aluguel. 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, fecha. Por que fecha? Porque o sujeito nunca teve loja. Ele nunca foi proprietário de loja. Ou ainda que tenha sido proprietário de loja, ele foi um proprietário de loja de rua. Então, na cabeça dele, ter uma loja num shopping é sempre melhor do que uma loja de rua. É mesmo? Pode ser que não seja, não é? E em que pese empresas que prestam serviços de localização de pessoas, trânsito de pessoas, hábitos de compra, etc., etc. Ele, empreendedor, como teve algum sucesso pequenininho na loja de rua, ele acha que uma loja de shopping, o conhecimento que ele tem é suficiente. E, desgraçadamente, não é. E ele sucumbe. Então, entra de novo. Conhecimento. Você já teve loja de shopping? Não. Então, arruma um parente, um amigo e vai trabalhar numa loja de shopping para ver se aquilo faz sentido para você. Como eu já disse a você, essa fase de conhecer aprofundadamente aquilo que ele vai fazer não é uma coisa que as pessoas gostem. Mas gostando ou não gostando, você está tratando de um negócio. Não é prazer, é negócio, é resultado, é empresa. Quando você for fazer alguma coisa por prazer, deixe a sua emoção aflorar. Mas quando for tratar de negócios, racional. Então, se eu não conheço uma operação, vá conhecer aquela operação, para que depois você coloque o seu dinheiro na situação efetiva e não naquilo que você pensa. Tudo isso permeia guardado suas devidas proporções,
o microempreendedor individual, É que, na que é o verdade, mais desafiador de todos os processos. exatamente, moços. Na verdade, não só o microempreendedor individual, mas eu vejo isso acontecendo também com um pequeno empreendedor, né? A grande maioria é o MEI, realmente, mas o pequeno empreendedor também, né? Então, às vezes, a pessoa tem um sonho, ela trabalhava muito bem naquela área, ela fazia muito bem aquela área, mas ela nunca precisou fazer o resto. E você mais ainda mais, vamos falar, temerosa, né? Eu conheço também grandes profissionais, executivos de grandes empresas, que lideravam muitas pessoas, tinham trabalhos maravilhosos, atingiam todas as metas, e quando ele se torna um consultor, às vezes dependente, ou abre uma consultoria, nem sempre ele consegue ter esse mesmo sucesso. Mas aí entra naquele ponto que você falou. Ele é um ótimo prestador de serviço. Não quer dizer que ele é um ótimo empreendedor. Não quer dizer que ele é um ótimo empresário. Porque daí o resto, tudo aquilo lá que ele precisa de suporte, nem sempre ele consegue fazer como ele fazia, né? No mundo corporativo, que ele tinha todo o suporte, né? Eu brinco que a gente tinha o sobrenome da empresa para vender, a gente tinha o suporte do departamento de RH para contratar, né? Então, claro. Esse também é um ponto que eu vejo bastante, que acabo atendendo muitas pessoas que querem montar novo negócio, já estão com o novo negócio montado, mas não sabem por que não estão dando certo, porque não está vendendo, né? Eles me preocupam porque não está vendendo. E o vendendo realmente é isso. E certamente, Reni, esse insucesso vai passar pelo desconhecimento do negócio como um todo. Ele conhece uma parte, ou administrativa, ou de vendas, ou de relacionamento, mas não tem o todo. Exatamente. Então, se as pessoas que querem ou precisam investir tivessem a oportunidade de realmente fazer um estágio. Teste, um estágio, isso, alguma coisa que lhes possibilitasse ver o negócio como um todo, seria altamente produtivo. E muitas vezes, Eni, essa possibilidade existe, mas a pessoa se nega, porque acha que o que conhece é o suficiente para tocar o todo. Exatamente. Quando, na realidade, conhece apenas uma parte. Então, falta um pouco de humildade. Sim. Para que essas pessoas conheçam esse todo. Eu falo que algumas pessoas são humildade, e eu falo que algumas pessoas, às vezes, é a ignorância de não saber que existe isso. Não é ignorância de ignorante, mas é aquela ignorância de não saber que existe. Então, ela não tem nem a ideia que precisa disso. É incrível, Sim. Né? Então, acho que tem os dois lados. Mas, Múcios, agora só para a gente finalizar aqui, que faltam alguns poucos minutos, que recado você deixaria para os empreendedores? Tanto o empreendedor que trabalha numa empresa, quanto o empreendedor que tem lá o seu negócio, ou seja, o empresário, né, que é o dono da empresa. Que recado você deixaria para eles? Olha só, em primeiro lugar, veja se você realmente tem espírito de empreendedor. Antes de você se chamar Eu Sou Empreendedor, veja se você tem característica de empreendedor. Algumas poucas delas, só recapitulando. Se você realmente está incomodado com aquilo que você tem ou que você faz. Não por aquilo que você ganha, mas por aquilo que você oferece, por aquilo que você sabe, por aquilo que você pode entregar. Porque o ganhar é decorrência desse processo. Outra coisa, veja se você tem efetivamente resiliência para você suportar 3 ou 4 infortúnios. Porque, amigo, amiga, você vai experimentar esses 3 ou 4 infortúnios. Eu torço para que não, mas é muito provável que você enfrente. Então, veja se você tem resiliência para isso. Uma vez tendo essa resiliência e este incômodo, veja se efetivamente o que você deseja é ter um negócio apenas para a sua subsistência ou se você quer escalar. Se você quer escalar, busque desde o princípio
negócio e pessoas que possam te ajudar a escalar. Se você quer, no seu ritmo, que é só para subsistência, não aplique todo o seu dinheiro. Porque, em primeiro lugar, não há necessidade. Em segundo lugar, você vai se perder nele. Comece pequeno, experimente, tenha foco naquilo que você quer e, principalmente, ouça seu cliente. Quando você não puder, por alguma razão, ouvir o seu cliente, faça uma autoavaliação, um autofeedback, para ver onde é que você está errando, o que é que você não está fazendo, porque o seu insucesso não está no mercado, o seu insucesso está em você, o seu insucesso está na sua atuação. Então, esse conjunto de situações fazem com que você se torne um empreendedor com possibilidade de sucesso ou não. Comece pequeno, avalie o seu negócio, faça o menor investimento possível e ouça seu cliente, seja ele quem for. Se esse cliente for alguém da família e ele te prestar elogios, como já dissemos, vamos recordar, não jogue fora, mas deixe de lado. Busque um tipo de feedback que seja isento, porque ele é que vai te dar as direções. E um recado maior, se você acha que tem alguma veia para ser empreendedor, aposte nisso. Procure conhecimento para ser empreendedor. Faça das tripas coração para ser empreendedor. Porque, meu amigo, o fim dos empregos já não é mais livro, é uma realidade. E cada vez mais nós vamos ter a necessidade de ser ou intraempreendedores ou empreendedores. O funcionário mediano, funcionário de carreira, aquele que trabalha 40 anos numa empresa só, isso não faz parte da nossa vida já há algumas décadas e cada vez menos. Então, esteja atento, veja se você tem espírito de empreendedor, aposte nisso, conheça profundamente o que você precisa conhecer e esteja pronto para investir o necessário e suficiente. Se você não souber como, busque ajuda para e tenha resiliência. Nossa, Múcio, muito grata. Eu acho que assim, o pessoal que está nos assistindo tem alguns bons insights. Quem é empreendedor, quem quer empreender, então vai ter bons insights aqui. Te agradeço. Espero que você que está nos assistindo também tenha gostado. E eu te vejo no próximo programa Vida Empreendedora. Obrigado, Reni. Até a próxima. Eu sou Reni Okuhara, fundadora da THJO Plus, e vou contar um pouco da minha história. Apesar de toda a experiência profissional ser nas áreas de vendas, planejamento estratégico, implantação e administração de empresa, percebi que, quando investi em pessoas e as fazia acreditar o quão importante elas eram nos processos que trabalhavam, elas sentiam parte desse processo e elas davam o seu melhor, elas faziam o seu melhor. Com isso, os processos que eu elaborava se tornavam muito mais fáceis de serem implantados e mensurados. Então, concluí o quão importante é trabalhar os talentos humanos na empresa, para que a sua gestão organizacional fosse mais eficiente e eficaz, gerando o lucro que toda empresa deseja. Como sempre eu acreditei que tudo que eu tive a oportunidade de estudar e vivenciar no mundo corporativo um dia contribuiria para algo maior, fundei a THJO Plus. A THJO Plus é uma consultoria empresarial que trabalha basicamente nas áreas de RH, vendas, implantação e administração de empresa e gestão de negócio através da mentoria ao empresário. Eu tive a oportunidade de vivenciar situações no mundo empresarial através de cursos, das consultorias realizadas e das parcerias comerciais bem-sucedidas que fizeram com que a THJO Plus fosse o que é hoje.
Por isso, quero agradecer a todos que estiveram e continuam com a THJO Plus durante todo esse período, divulgando o nosso trabalho, seja como cliente ou como parceiro comercial. Gratidão! Eu sou Reni Okuhara, consultora e mentora empresarial da THJO Plus.